Orgânico Simples. Conheça agora as novidades sobre estilo de vida saudável e alimentação orgânica. Apresentação: Luciana Ferreira e Márcio Santos. Olá, muito bom dia, você que nos acompanha aqui no programa Orgânico Simples, nesta manhã de terça-feira. É muito bom poder contar com a presença, com a audiência de todos vocês. Essa abertura, na verdade, está sendo gravada alguns dias antes, no sábado, dia 7 de julho. Nós estamos neste momento aqui em Santa Rita do Passa Quatro, mais exatamente no Parque Estadual de Vassununga, na trilha do Jequitibá. Nós viemos conhecer este parque que realmente é maravilhoso, vale a visita. É um pouquinho longe da capital, mas vale a pena. São aproximadamente 3 horas e meia de viagem, com uma paradinha, e realmente vale a pena porque nós temos um lindo Jequitibá rosa aqui na nossa frente. Quem está ao meu lado é, claro, Márcio Santos. Bom dia, Márcio. Bom dia, galera. Bom dia, Lu. Ela já falou tudo, né? É maravilhoso você poder estar de frente para um Jequitibá que tem ali aproximadamente de altura 40 metros, o diâmetro dele, diâmetro de 4 metros. É preciso uma média de quantos, Lu? 10 pessoas, 12, né? 12 pessoas. Para dando as mãos, dar a volta nele. A gente nunca tinha visto árvores assim. Essa é a terceira vez que eu estou vindo aqui no Parque Estadual de Vassununga. Fui fazer um trabalho, fui gravar na ida para o trabalho. Eu passei aqui. Na volta eu passei aqui de novo e agora eu trouxe a família aqui para elas verem, porque é impressionante. Quem puder, quem tiver a oportunidade de vir aqui e apreciar esse Jequitibá, ele é maravilhoso. Não é só ele não. Essa reserva aqui do Parque Estadual de Vassununga é a maior reserva de Jequitibás do Brasil, pelo que eu conversei com o Alex, que é um dos funcionários aqui do parque. Ele disse que tem uma média de 300 Jequitibás do mesmo porte do que a gente está vendo, que tem um aqui que você pode chegar bem pertinho, você pode pôr a mão nele. Inclusive eu tô cheio de semente aqui na mão, que eu tô levando para São Paulo. E quem chegou aqui foi a Gigi. Bom dia, Gigi. Bom dia. E a Manu? Manu, vem cá, Manu. A Manu tá correndo ali para a árvore. Minha sogra tá aqui também, a gente veio com a família toda. É interessante até a gente complementar as informações. Aqui tem uma identificação bem ao lado desse Jequitibá. Está dizendo que essa espécie, ela é uma espécie de vida longa, pode atingir mais de 500 anos. Então imagina uma árvore de um porte desse, o que já não viu, Com né? certeza. Se a gente fosse imaginar, né, quantas histórias ela teria para contar, né? Quanta coisa ela já viu aqui, né, que aconteceu. Vamos ali falar com a Manu. Hoje um programa especial para as férias aí da criançada. E aí, Manu, bom dia. Bom dia. Oi, gente. Bom dia, pessoal do Orgânico Simples. Bom dia, pessoal do Orgânico Simples. É isso aí, Manu. Fala bom dia aí, dona Ditinha. Bom dia. Essa minha sogra, dona Ditinha, tá aqui com a gente, tá morrendo de vergonha aqui. A gente tá exatamente embaixo do Jequitibá. Lu, qual é a sensação olhando para ela? O que você sente? O que passa na sua cabeça? Nossa, de que realmente a natureza ela é muito mais poderosa, significativa. A gente se sente tão pequenininha aqui aos pés dela. E só um detalhe, Mar, depois a gente pode colocar foto também no nosso blog, colocar foto nas redes sociais, que é para as pessoas poderem também ter uma ideia. Pra você ter uma noção do tamanho que a gente fica aqui. Ó. A Manu fica gritando ali toda hora que pousa uma mosquinha nela. A Gigi também. Ó. Elas não podem ver nenhum bichinho nelas, ó. E a sensação que a gente tem aqui é o que a Lu falou, de ser muito pequeno. Eu já ouvi as pessoas falando que... Como que falaram? Que a natureza não precisa da gente, a gente precisa dela. E quando a gente está aqui embaixo de um Jequitibá desse tamanho, que deve ter por volta de 500 anos, ou até 1000, eu cheguei em um outro que eu vi no interior do Rio de Janeiro, tinha acho que por volta de 1000 anos. Né? Aqui tem 2 estudos, um de 500 e um de 1000, então eles não colocam uma idade exata, eles põem uma coisa aproximada. Então, imagina tanta coisa que aconteceu aqui. E ela tá desse tamanho gigantesco, ela tá linda, soltando semente ainda para plantar. Ela quer perpetuar a espécie dela e não precisa da gente. Ela não precisa da gente aqui. O que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar trazer de novo essa conexão com a natureza, né? O que você sente, Gigi, estando embaixo de uma árvore dessa Bom, aqui? quando a gente chegou, tava demorando um pouco para chegar. Aí, quando a gente veio aqui do lado dela e olhou, eu me senti uma formiguinha perto dela. É muito grande, né? E a senhora, dona Ditinha, qual que foi a sensação de estar diante de uma árvore? A senhora já tinha visto uma árvore desse tamanho? Nunca tinha visto. Onde a senhora morava?
Em Minas, lá no sul de Minas, Aí Gonçalves. do sul de Minas, lá de Gonçalves. Eu nunca vi uma árvore assim. E é maravilhoso, né? A gente chega aqui, a gente não quer ir embora, né? Nunca vi mesmo. Então a gente Tem uma outra, né? Ainda tem uma outra para nós visitarmos. tem uma outra aqui do lado, ó. Tá ali do lado. Aquela ali é que a gente não tem acesso. Tem uma outra no final da trilha, que é o Bosque dos Jequitibás, que tem uma lá também. Do mesmo porte. É do mesmo porte. Talvez até seja um pouco mais velha que essa, ou um pouco menor. A gente vai lá ver daqui a pouco. Então, galera, é isso. A gente está fazendo esse programa aqui do Parque Estadual de Vassununga. Quem tiver oportunidade de trazer as crianças agora nas férias, aí pega um final de semana, pega o carrinho aí, tem bastante pedágio aí por volta de entre 7 e 8 reais, uma média de preço aí por pedágio. Não sei se são 5 ou 6 que a gente passa até chegar aqui, mas vale muito. Nós trouxemos torta. Trouxemos o que mais, Lu? Bolo. Bolo do quê? Um bolo de milho cremoso. Tem também torta de frango com azeitona, tomate, um monte de coisa. E a torta é o quê? E o bolo é o quê? Orgânicos simples! É tudo orgânico, a gente fez em casa, a Lu fez em casa ontem, ela e a dona Ditinha fizeram lá pra gente. O passeio acaba saindo bem mais barato, sai mais em conta, se o problema é dinheiro, né? Pra passear com a criançada. E é uma oportunidade para se fazer um piquenique em família, né? Que é uma coisa tão bacana e a gente acabou deixando isso de lado, né? Olha lá, o Manu tá gritando que tem uma mosquinha nela ali. Ela tá no pé da árvore, ela só fica no pé da árvore ali em cima gritando. Então, a gente vai começar com música, tá? Como sempre, né? Então vamos lá, vocês vão ouvir aí mais uma música. Movimiento agroecológico latinoamericano, Maela, Maela. Que une a los guajiros, Maela, Maela, América conmigo, Maela, Maela, pa' integrar carne y trigo, Maela, Maela, pa' todos los campesinos, Maela, Maela, más de 20 países de América Latina tratando de rescatar la cultura ancestral con fincas integrales, cultivos y animales, con la lombricultura y la biodiversidad, uniendo a los latinos. Maela, Maela, yo me siento un guajiro. Maela, Maela, mi sombrero es testigo. Maela, Maela, que ella cogió un camino. Maela, Maela, somos ya 150 miembros. En América Latina un movimiento serio. La equidad de género es un baluarte. Nación agroecológica, una constante. Armonía con natura, una verdad. Soberanía alimentaria. Cultivos asociados, biodiversidad. Tierra y cielo. Permacultura en vivo. Maela, Maela, apa me dio el camino. Maela, Maela, en mi tejado cuido. Maela, Maela, conejo y cebollino. Maela, Maela, Yo, mucho cuidadito con la emoción. Bailar no cualquiera tiene su misión. Rescatar lo mejor de la tradición. Unirlo todo en una sola institución. Buenas prácticas te enseñan. De la cultura ecológica, consolidando alianzas agroecológicas. Es saludable, También sociable. agricultura sustentable. que une a los guajiros. Maela, Maela, hasta viene conmigo. Maela, Maela, pa' integrar carne y trigo. Vocês ouviram essa música agora aqui, que é do Movimento Agroecológico Latino-Americano. Tá escrito na descrição do vídeo Moevete, eu não sei nem se é essa a pronúncia, né? Tem uma outra coisa no vídeo escrito Maela Cubanos en la Red. Eu não sei também se é assim que se pronuncia, foi no portunhol aqui. Mas aparece um grupo de pessoas cantando, mostrando áreas de plantio, alguns locais de comercialização de alimentos orgânicos. E é bem legal, não tem muita coisa na descrição desse vídeo, então eu não tenho muito o que falar pra vocês, né? Eu vou colocar no canal do YouTube, na descrição do vídeo, o link pra vocês poderem acessar e darem uma olhada nas imagens. O pessoal cantando no meio de uma propriedade rural, mostra a galera no mercado, tudo com os alimentos, é bem bacana. Integrando todo el sistema. En mi tierra, cubanos en la red, pa' que sepa usted. Medicina Popular. Hoje no nosso quadro, a Tuca vai falar sobre a prevenção com a criançada aí nessas férias de julho. Olá, pessoal! Finalmente chegaram as férias de julho, tão aguardadas pelos estudantes, principalmente pelas crianças.
Férias é sempre tempo de mudança de rotina, de acordar e dormir mais tarde, de muita diversão, novas amizades. Clima de inverno, tempo de bastante frio e com isso a chegada de algumas viroses também, né? Super importante a gente proporcionar dias de diversão criativa para as crianças, mas os cuidados não podem parar. É nessa época que chegam as viroses, os resfriados, as inflamações de garganta, dificuldades respiratórias. Então, vamos falar de prevenção? É super comum, em dias de bastante frio, a gente querer deixar os ambientes fechados para nos proteger do vento gelado. Fechamos as janelas do carro, do ônibus, do nosso quarto, da sala de casa, da casa toda, né? Pois é aí que mora o perigo, digamos assim. Nossos inimigos, vírus, bactérias, fungos, vão se proliferando em ambientes fechados e escuros. E daí basta uma pessoa ou uma criança gripada para que a contaminação aconteça. Uma boa dica é cuidar para que os ambientes estejam sempre arejados. Então, deixa o sol entrar, bater no sofá, bater na cama, por onde mais ele puder alcançar. Proporcione para as crianças banhos de sol, brincadeiras ao ar livre, arejadas, batendo algum vento leve. E oriente-as para lavar as mãos com certa frequência, principalmente antes das refeições. As crianças ficam cheias de preguiça, porque nessa época a água da torneira é super gelada, né? Mas os pais, os cuidadores, precisam ser firmes. Esse simples hábito de higiene vai protegê-las de várias contaminações. Muito importante também é a gente cuidar da imunidade dos pequenos, mantendo uma alimentação natural, rica em nutrientes, não é? É bom aproveitar do inverno para preparar e oferecer sopas bem coloridas, com diferentes fontes de vitaminas, chás quentinhos, utilizando aí do poder medicinal das ervas, e boas horas de sono e repouso. Com esses hábitos, a gente mantém a imunidade lá em cima e, estando fortes, a gente diminui muito a chance de ser pego por alguma doença. Hoje a gente está tratando da prevenção e mais para frente a gente pode falar de cuidados naturais, como fazer preparados medicinais para as crianças e como incentivar que elas recebam essas medicinas naturais sem careta. Até lá, um abraço! Que legal, a Tuca sempre dando boas dicas aí pra gente. E continuando o programa, agora a gente vai ouvir um bate-papo que eu gravei com o Sérgio Olaya, que é um agricultor, especialista em sistemas agroflorestais, que é amigaço nosso aqui, parceiro do Projeto Orgânico Simples. E a gente estava num sítio lá em São Roque, no sítio Amaranto, que é do Paulo e da Simone Bazarian, Paulo Fonseca e Simone Bazarian. Gente finíssima, produtores orgânicos, que trabalham com o sistema de agrofloresta. E num intervalo lá do curso, onde o Sérgio estava arrumando os equipamentos dele, a gente estava gravando lá o curso, né, para fazer a matéria de poda e manejo de agrofloresta, que vocês podem ver no nosso canal do YouTube, no Facebook. A matéria ficou bem legal, uma das matérias mais legais que eu já gravei, assim, bem esclarecedoras, né, sobre essa coisa de poda, de florestas, tudo. E num intervalo lá o Sérgio teve um desabafo, então ele conversou bastante com o grupo, né, falou de várias coisas, vários assuntos polêmicos, né, o irreverente Sérgio Olaya. Tem alguns palavrõezinhos lá, eu dei uma sumidinha lá, mas algumas coisas escapam, não tem jeito. A hora que a gente tá no furor, o Sérgio é assim, ele fica empolgado com as coisas, ele ama o que ele faz, assim como vários outros produtores que eu conheço. São pessoas que lutam por uma causa, por um mundo melhor para todos nós, para que a gente tenha uma qualidade de alimentação muito melhor. E a gente continua aqui em Vassununga, o Sérgio que me falou de Vassununga, ele que me contou desse parque. Agradeço muito a ele ter dado essa dica aí, poxa, eu pude poder estar trazendo aqui a minha família, né? Então é isso aí, vamos ouvir o Sérgio Olaya durante o intervalo do curso de Manejo e Poda de Agrofloresta. Então a agricultura orgânica pegou e substituiu um insumo químico, que também é transportado por petróleo, que também
é degradador na forma de explorar esse produto químico, e começou a pegar um insumo de vaca e de galinha e transportar para a área. Para eu colocar adubo de vaca numa área do tamanho daquele campo de futebol do Paulo, eu tenho que ter talvez 10 hectares ou 100 hectares para sustentar vacas que degradam 100 hectares, que eu tenho que transportar por petróleo para eu poder deixar minha área bonitinha. Então a agricultura orgânica, ela é boa na área que ela trabalha, mas o saldo energético Para conseguir no balanço do planeta Terra como um todo, porque o planeta Terra ele não entende essa fronteira. A proposta do Ernst é como que eu faço para diminuir o transporte dos insumos e eu passo a ter um saldo positivo lá. Ah, então eu vou plantar capim, porque ele é a tal da C4, que ele aumenta muito a biomassa. Então lá dentro eu começo a produzir com 3, 4, 5 anos. Eu não preciso mais trazer nada de fora, porque a própria área... Lá mesmo vai estar um saldo positivo. E depois de 10, 15 anos, ela pode exportar e ter um balanço energético positivo, não só na área que ela trabalha, mas ela começa a pressionar de dentro para fora, transportando, porque eu posso pegar e até emprestar. Porque tem eles chamam uma erosão de porteira. O que é erosão de porteira? Eu planto banana ali, trazendo no insumo da vaca. Aí eu pego a banana e se eu for medir o balanço energético da quantidade de banana que eu tiro e da quantidade de energia que fica na área, e eu levo essa banana pela porteira para vender, eu estou levando minerais do solo mais do que eu permito ciclar. É um tipo de erosão. Erosão de porteira. Então, a agricultura orgânica demorou para entender isso. Eles tiraram assim muita onda, melhorou, claro, foi uma fase importante, porque a gente não entendia como que era a estratégia e a dinâmica da floresta para ela realmente ser sustentável, porque ninguém plantou, ninguém irrigou, ninguém adubou. Então, a agricultura orgânica levou todo esse tempo e muita gente ainda não consegue entender essa conta. O cara fala, não, mas a minha planta é orgânica, tudo. Aí você vai lá, a hortinha dele é monocultura de alface, com adubo de vaca, que se você começar a colocar muito adubo de vaca, você lê a Ana Maria Primavera, você começa a fuder com a estrutura biológica e física do solo. Não é adubo que faz a vida. É a vida que sustenta a vida. Não é o capital que sustenta a vida. Então, se eu sou um cara rico e posso comprar adubo de vaca, eu faço minha hortinha orgânica. Eu continuo com déficit em relação ao planeta como um todo. É uma ilusão que o japonês vem aqui na Amazônia e enche o navio dele de água, vai lá e suja a água e bota a água no banheiro e caga. Chega uma hora que ele não tem mais água aqui também. Ou ele aprende a produzir água lá e ajuda a gente a produzir água aqui. Se ele quiser vir aqui, vem cá. O senhor gosta de água? Então vem cá. Vamos plantar água comigo aqui. Se eu quero, lá no Japão não tem lugar para plantar água, é uma ilha. Então vem cá, vamos plantar água aqui comigo. O senhor é caçador? O senhor gosta de caçar água? O senhor vai caçar onde? Aqui no meio do canavial? Não? Então vem cá. O senhor que gosta de caçar, é o senhor que tem que me ajudar a plantar floresta, porque no meio da floresta é que tem capivara, tem paca, tem tatu, tem as coisas que o senhor gosta de caçar. Não, o caçador é o cara que destrói a floresta. Assim. Ele perdeu a conexão da coisa. A conexão da coisa. Ele que era o cara que tinha que saber. O pescador, agora, recentemente, eu li aquele O Velho Mar, que estava na lista, né? Há 30 anos que eu estou para ler esse livro. E tem uma página que é maravilhoso, porque o livro passa que basicamente um pescador, um velho, coitado, sofrido, que, né, assim, chacoteado, porque é aquele pescador à moda antiga, não tem nem o que comer e vai lá e não tem mais peixe, né? Tá difícil, né? E ele tem uma relação com o mar de amor, porque o mar, ele até, porque passa numa língua espanhola. Por essa atitude do homem agir assim. Ele tem amor, porque o mar é que sustenta ele. Enquanto que os novos pescadores têm uma relação de conflito,
eu vou conquistar o mar, entendeu? Se é lá no fundo, eu vou fazer uma rede que vai lá no fundo. Se a onda é forte, eu vou de frente. É um barco que vai ser mais Então, essa relação de poder é diferente da relação de amor. O pescador que sabe que no ano que vem ele precisa comer também, ele não pega quando o peixe está se reproduzindo, ele não pega o peixinho pequeno, ele sabe a época certinha de pegar, porque aí ele tem sempre, né? Como funcionava. Tem uma hora que ele fala, o narrador do livro fala, que eles chamavam o mar de Lamar, porque era a mãe, era uma deusa feminina que gera. Nós ficamos tão machistas na nossa relação que aí virou o mar e eu tenho que enfrentar Ele. e eu vou dominar. Essa porra também na agricultura, que eu posso controlar tudo, faltou isso, eu compro, não tem água, eu irrigo, igual a Israel, fez com que nós perdêssemos a nossa relação de sagrado com o ambiente que nos sustenta, porque nós somos apenas consumidores disso, nós não fazemos fotossíntese, e a gente não tem mais uma relação de agradecer a floresta. Não, a gente tem medo, e o medo gera agressividade. Então eu vou acabar com essa porra, já que eu não entendo, né? Eu não entendo a sua língua, eu não entendo o seu jeito, o seu jeito de vestir, te dou logo um tiro e acaba logo com essa porra, porque é isso que é conflito. Então, nós precisamos resgatar esse amor pela fonte de recursos, né? Os nossos mares, 3/4, os rios estão tudo morrendo, nós estamos poluindo a água que a gente bebe. Imagina que precisa ter uma lei, cara, que eu chego aqui, bom dia, seu Felipe, eu vou fiscalizar para ver se o senhor está sujando a água que o senhor dá pro seu filho. E sabe o que ele fala? Pô, esse cara é um chato, viu? Eu preciso fiscalizar se ele está sujando a água com produto. Se fosse só com cocô, tudo bem, né? Com agrotóxico, da água que ele dá pro filho dele, no patrimônio dele. E eu vim fiscalizar aqui se o senhor está destruindo o seu patrimônio. Senão eu vou te dar uma multa se o senhor estiver destruindo o seu patrimônio. Você pode se apropriar pelo poder ou você pode se apropriar pelo amor. O amor não é essa relação eu amo. Pelo amor vai funcionar, mas pelo poder não vai funcionar. O amor, ele só funciona se você participa nesse atual momento da reconstrução da paisagem. Então você convida as crianças a sair da sala de aula e vem cá, meu filho, vamos plantar aqui. Sabe o que acontece? E eu já participei disso várias vezes. Quando a criança participa e você chama ela para pintar o muro da escola, se uma outra criança joga a bola e suja o muro, ela mesma é fiscal. Pô, velho, né? Aí gastei minha energia, meu tempo, você vai sujar? Agora, se ela não participa, ela vai lá e faz assim, ó. Ela passa na plantinha e faz assim, ó. Porque ela não se apropria do meio ambiente onde ela vive. Porque o meio ambiente é uma coisa que tem os passarinhos lá na Amazônia, não é a casa dela. As crianças estão sendo criadas de tal forma que elas não cuidam nem delas mesmo, nem do quarto delas, só cuidam do videogame, que é a única coisa que ela gosta. Eu levei umas criancinhas de uma escolinha pobre da escola, que a gente faz um trabalho de educação ambiental, e eu queria falar de reciclagem. Quer dizer, essa coisa de ciclagem dos nutrientes, a floresta é a coisa mais antiga do mundo, né? Que as folhas viram comidas, Paulo. E eu quis falar para elas, e puxei o assunto, crianças, vocês estão vendo o lixo aqui? Que eu queria falar sobre reciclagem. Ela falou, tio, não tem ninguém morando aqui, como é que você queria que tivesse lixo? Essa é a visão de uma criança de 9 anos de idade sobre nós adultos. Eu fiquei morrendo de vergonha, velho. Porque eu peguei o que ela falou. Ela falou, tio, ela só faltou falar, não tem nenhum adulto morando aqui, porque vocês são os porcos, né? Por isso que eu tô aprendendo a ser porco é com vocês. Uhum. Eu falei, caralho, que merda, hein? A gente tá ensinando nossos filhos, né? Bem isso mesmo, né? A serem assim, né? Vamos competir, tem que passar no vestibular.
Bom, gente, nós continuamos aqui no Parque Estadual de Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos. Só lembrando, para você que tem uma empresa ou representa algum alimento na área de alimentos orgânicos, tem um recadinho agora para você. Aproveitamos esse espaço para anunciar mais uma novidade. Durante os intervalos do programa Orgânico Simples, você que possui ou representa uma empresa do ramo de alimentos orgânicos pode fazer o seu anúncio conosco. Ou seja, você pode fazer uma propaganda que será veiculada no intervalo do nosso programa, que é especializado em alimentação saudável e o mercado de orgânicos. Para maiores informações, anote aí os nossos contatos comerciais. Prefixo 11 de São Paulo, 996334963, que também é o nosso WhatsApp. E o nosso e-mail, radioorganicosimples@gmail.com. E aproveite os nossos preços promocionais. Orgânico Simples. Fala pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso programa Orgânico Simples. Fala oi pro pessoal aí, Lu. Oi. A gente está aqui no Parque Estadual de Vassununga, gravando para vocês esse programa. E agora a gente vai ter mais um pedaço da entrevista do Fernando Ataliba, que foi do nosso último programa. Lembra que eu falei que eu fiquei conversando com ele quase 1 hora? A gente colocou 2 partes já no programa anterior e a gente finaliza agora com o Fernando Ataliba falando um pouquinho mais sobre produção e os alimentos orgânicos. Cara, a coisa é bem mais complicada, né, do que a gente imagina, né? Porque isso que é o legal, é fazer as pessoas terem um pouco dessa noção, sabe? Da dificuldade que é, e assim, o orgânico também é bem menos, né? O convencional ocupa quanto do mercado aí? 90 e poucos por cento? 99% do mercado? Ocupa tudo, né? Ocupa tudo. Vocês entram numa frestinha bem pequena, né? Você vê, o Brasil teve um site aí falando que o Brasil era o segundo maior produtor de orgânicos do mundo. Aí recentemente saiu um estudo mundial dos maiores produtores de orgânicos. O Brasil nem entra nesse estudo. O Brasil só aparece nos índices quando há uma medição de área de orgânicos, não de volume de produção, de área. Por quê? Porque no Brasil tem muito extrativismo orgânico. Então, por exemplo, a castanha do Pará. A castanha ela é extraída de áreas da floresta amazônica que estão certificadas. Então são áreas enormes de terra para se extrair a castanha do Pará, né? Nós temos, por exemplo, a cana-de-açúcar, o açúcar, na verdade, né? Que temos grandes canaviais também para fazer o açúcar orgânico. É gigantesca. Nós temos um pouco de cafezal também. Então, quando se fala em área, né, cafezal, grandes cafezais que depois se transformam num café torrado e moído, né? Então, ou pelo menos só torrado, mas diminui, o volume de exportação é pequeno, de produção é pequeno. As áreas acabam sendo consideráveis, nós temos áreas consideráveis, porque o país é grande, né? Mas nós não somos importantes nem como produtores e muito menos como consumidores. É importante informar as pessoas. Primeiro, informar o que é a hidroponia. A hidroponia é o oposto da agricultura orgânica. Então não é que é parecido, é exatamente o diametralmente oposto. A agricultura convencional não hidropônica estaria no meio do caminho. Né? O hidropônico é uma planta produzida em total desrespeito à natureza. A agricultura orgânica é a agricultura onde se procura preservar ao máximo as leis da natureza. Então, na agricultura orgânica, a planta encontra as condições ideais de crescimento e desenvolvimento. Por isso que o alimento orgânico tem melhor qualidade. É porque a planta orgânica é criada, é produzida nas condições mais próximas do ideal, que o produto orgânico tem mais produtividade, mais qualidade alimentar. É por isso que ele não é atingido por pragas e doenças. É porque ele é uma planta melhor, ela é uma planta diferente. Qualquer alimento orgânico tem que ser diferente do convencional. O hidropônico é o inverso, é a planta em condições mais
antinaturais. E por ela estar em condições mais antinaturais, ela está mais desequilibrada, mais vulnerável e mais exposta a contaminações. Então uma planta hidropônica, ela tem muito nitrato, ela tem altos teores de nitrato, que é cancerígeno, ela tem fungicida, ela tem inseticida, enfim, ela tem tudo que não deveria ter, e o que deveria ter, ela não tem. Né? É uma planta criada em condições muito inadequadas. Nossa, tem umas que ficam tão lindas, né? Muito embora ela possa visualmente enganar o consumidor pela, às vezes, aparência de saudável, né? Uma aparência de saudável, mas é mera aparência. Então, essa diferença tão grande entre um produto orgânico e os outros, os demais, ela se reflete, além do paladar, do aroma, também se reflete na durabilidade. Né? Um alimento orgânico, quando você guarda ele num lugar seco e fresco, ele não deve apodrecer. Em hipótese alguma deve apodrecer. Ele deve, com o passar, ele dura muito mais tempo, incomparavelmente mais tempo, e o alimento tende a ir desidratando. Né? Ele desidrata, ele seca, uma verdura fica seca, um legume, ele vai murchando, mas ele não apodrece. No quesito preço isso ajuda, se você quiser, quiser, ele durar mais, está ganhando. Se você quiser guardar ele por mais tempo, você puser ele com cuidado dentro de um saquinho onde ele não desidrate, e num lugar fresco, como por exemplo a gaveta da geladeira, qualquer alimento orgânico, qualquer verdura, qualquer salada, ela dura 15 dias para mais. Eu ia te falar isso, que eu em casa eu tenho essa média, 2 semanas. Então, isso por quê? Porque é uma planta, é um alimento que foi produzido em condições ideais de desenvolvimento. E essa é a mesma razão pela qual os alimentos, as plantas orgânicas, não são atacadas por fungos, bactérias, insetos. Elas não são atacadas porque elas estão fortes. Né? O organismo delas é forte, é bem estruturado, ela contém muitos minerais, todos em equilíbrio. E é por essa razão que a agricultura orgânica dispensa o uso de agroquímico. Não dá problema, nós não temos problema com praga e doença na agricultura orgânica. E se tivermos, será eventualmente por alguma coisa que escapou do nosso controle, como por exemplo uma mudança climática, ou às vezes talvez um erro na irrigação, alguma coisa eventual que pode desequilibrar momentaneamente. Mas não é normal na agricultura orgânica haver problema com praga e doença. São eventos que ocorrem assim por alguma razão muito extraordinária. Você consegue detectar rápido assim? Se der um probleminha, você já, acho que foi ali, foi... Sim, claro. Sempre quando tem clima se comportando assim de uma maneira muito fora do comum, acaba repercutindo nisso, né? Em problemas Pode também. Pode ser tamanho, às vezes o tamanho diminui um pouquinho. Também, quer dizer... A época de frio elas desenvolvem mais lentas, né? Alguma alteração fisiológica na planta que é causada pelo estresse, né? O estresse do clima. Mas a diferença é muito grande de uma planta que para viver, para sobreviver, ela precisa sistematicamente de ser aplicado agroquímicos nela, né? Então é muito diferente. Na hora que os caras destroem, é o que você estava falando, né? A destruição do solo é descomunal a coisa, né? O solo empobrece. O solo é o coração da agricultura orgânica. A agricultura orgânica requer um solo orgânico. E a construção do solo orgânico, que é um solo vivo, um solo que tem uma dinâmica de vida muito intensa, esse é a preocupação básica do agricultor orgânico. E é aí que tem que estar toda a atenção. É só num solo orgânico vivo, com uma biodiversidade, com uma dinâmica muito intensa, que você consegue tirar esse alimento de alta qualidade.
Por isso que precisa ter todo o cuidado com o solo. É ele que faz a diferença. Você tem que ter os estudos, né? Eu estou lendo aquele livro da Ana Primavesi, Pergunte aos Solos e Raízes, e ela dá uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, aquela coisa do solo temperado e o solo tropical. Ela dá todas as posições, como você tratar um, como é tratado o outro, como aqui foi colonizado por europeus, os caras trouxeram todo o sistema da Europa para cá, sendo que aqui é um solo tropical. Aquela coisa de remexer toda a terra, você libera uma quantidade de CO2 assim, 2 horas depois que você remexe toda... É equiparado a uma poluição que um carro produz, né? A Primavesi, sim, ela é uma mestre das mais importantes, né? Não só para nós aqui para nós que tivemos o privilégio de conhecê-la, de conviver com ela, mas eu acho que a agricultura nos trópicos depende da Primavesi, né? A Primavesi é a pessoa que esclarece os princípios mais importantes da agricultura orgânica. Então eu acho que nós temos toda a admiração, respeito e gratidão pela Primavesi, pelo trabalho dela. E eu não teria dúvida de dizer que é a pessoa mais importante para que a gente faça um trabalho de agricultura orgânica com qualidade, a Ana Primavesi. A transgenia realmente, se existe uma coisa do mal, é o transgênico. Ele apareceu, a gente pode... o plano mais macabro que a gente tem conhecimento foi das sementes transgênicas. É uma tecnologia cara e ela só se justifica porque algumas empresas pretendem dominar o mercado de sementes do planeta. O mercado de sementes de alimentos, né, da humanidade. São plantas patenteadas, então o mercado de alimentos passa a ser patenteado. As plantas não transgênicas vão sendo retiradas paulatinamente do mercado e você fica sem acesso à produção de alimentos não transgênicos com o passar do tempo. Os transgênicos estão associados à transgenia, o fato de fazer o transgênico está sempre associado ao consumo de algum insumo químico. Como é o caso, por exemplo, no Brasil, que nós começamos com a soja transgênica, uma soja que é feita para ser usada junto com glifosato. Então é para aumentar o consumo de agrotóxicos, que a mesma empresa que faz o transgênico também faz o agrotóxico. Então são plantas que têm mais agroquímico, mais contaminação por glifosato. O glifosato passou a ser então o agrotóxico mais produzido e mais usado no planeta. As consequências na Europa, né? Não, ainda não. Ainda tem muita polêmica, muita discussão. Essas empresas cresceram demais da conta, elas são muito poderosas, elas têm condições de economicamente controlar parlamentos, governos, controlar academia. Elas são poderosíssimas e as evidências de problemas com os transgênicos para a saúde são fartas, tem muita fartura, muita pesquisa, mas elas são pouco divulgadas, né? Pouco divulgadas. Mas existe, não há dúvida, existem muitos livros, muito trabalho, muita pesquisa e muita gente muito séria, muito respeitada, comprovando com todo o procedimento científico os perigos, né, do consumo de transgênicos. A gente, sem pesquisa nenhuma, o que a gente sabe é o seguinte: se um alimento transgênico não faz mal para a saúde, por que os produtores, os comercializadores de transgênicos fazem questão que você não saiba que está comendo transgênico? Né? Isso só tem uma explicação. Por que eles não querem que no rótulo esteja escrito o que é transgênico e o que não é? É para você, quando tiver uma doença, não conseguir associar a doença ao que você comeu. É só por isso. Né? Se você tiver uma criança com algum problema de saúde, ou um adulto, um velho, qualquer pessoa, né, tiver um problema de saúde, ou mesmo um médico, né,
quando as pessoas procurarem ele com problema de saúde, ele poder fazer a pergunta, você come transgênico? Porque o próprio médico poderia ele chegar a alguma conclusão se ele conseguisse saber que os pacientes dele que têm determinado problema de saúde são todos consumidores de transgênico, de algum tipo de transgênico, de planta transgênica. Eles mesmos iam chegar à conclusão, olha, as pessoas que não estão comendo isso não estão tendo esse problema, portanto, pare de comer. Mas como não querem que você fique sabendo, é para você adoecer e não saber o motivo da sua doença. Essa é a razão pela qual não se quer rotular os alimentos transgênicos, né? Então eu diria que isso é perverso, é uma coisa do mal, conspiratória, né? Conspiratória, é uma coisa realmente muito grave que está acontecendo na humanidade hoje. E acho que continuaremos nessa batalha até que fique mais claramente provado que o transgênico que a humanidade primeiro não precisa do transgênico para alimentar a toda a população do planeta, né? Não precisa, ela não contribui em nada, muito pelo contrário, ela vai nos trazer problemas que nós não temos, né? Vai nos trazer novos problemas que nós não precisamos tê-los, é isso. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, nas páginas do Facebook, dá bastante like, compartilha. O Apoia-se, não esquece do Apoia no Apoia-se e comenta que qualquer dúvida a gente responde. Beijo! Então vai lá, Lu, fala aí qual que é a nossa página no YouTube. Vamos lá, gente, www.youtube.com/Orgânico Simples. Nossa página no Facebook. www.facebook.com/Projeto Orgânico Simples. E para apoiar o Projeto Orgânico Simples, o nosso endereço do Apoia-se é www.apoia.se/Orgânico Simples. E é isso aí, galera. Mais um programa aqui gravado para vocês, com todo carinho. Espero que vocês tenham uma ótima semana. A gente adorou estar aqui no Parque Estadual de Vassununga. As entrevistas que vocês ouviram, eu espero que tenha sido bacana. Essa dica aí que a Tuca deu, mais uma dica que ela passou pra gente. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês. Continue acompanhando todo o nosso conteúdo e até a próxima semana. Peraí, antes de encerrar, a Manu quer falar um negocinho. O que você quer falar, Manu? Beijos e corações e eu amo vocês, galera. Eu quero brincar com vocês hoje, mas hoje o que vocês quiserem. Porque isso é Orgânico Simples! Mucho cuidadito con la emoción. Bailar cualquiera tiene su misión. Rescatar lo mejor de la tradición. Unirlo todo en una sola institución. Buenas prácticas te enseñan De la cultura ecológica, consolidando alianzas agroecológicas. Es saludable, también sociable. agricultura sustentable. Que une a los guajiros. Maela, hasta viene conmigo. Maela, pa' integrar carne y trigo. Maela, los técnicos conmigo. Maela, voy a entrar en Maela, en mi tierra, usando abono orgánico. En mi tierra, con el control biológico. En mi tierra, cultivos asociados. En mi tierra, ¡ay, mamá! Manejando con eficiencia el agua desde la Isla Verde, un homenaje a la Pachamama. Orgânico Simples. Los aborígenes de América, en mi tierra, su legado conservar. En mi tierra, integrando todo el sistema. En mi tierra, cubanos en la red para que sepa usted.